Olá, amados, amadas do Senhor, graças ao nosso Senhor e que a graça de Deus esteja com você, porque Ele nos concede esse momento de junto podermos conversar, partilhando da palavra do Senhor. E olha que tem tantos e tantos na palavra do Senhor, versos maravilhosos, importantes, de sabedoria, que nos reeduca, que nos ensina grandes e maravilhosas lições, não é? E Provérbios 20, versículo 25, vem trazendo isso, para enriquecer ainda mais a minha e a sua vida. E que especial isso não é? Vamos orar pedindo ao Pai do céu que o Espírito Santo do Senhor nos dê discernimento, compreensão, para obedecermos ao que o Senhor está nos dizendo nesse verso. Oremos. Santo eterno Deus, amado Pai, a Ti toda a honra e toda a glória, por estudarmos a Tua palavra, pelo poder do Espírito Santo agindo na nossa vida, nos dando entendimento e compreensão, Senhor, do que o Senhor deseja que aprendamos. Por favor, Senhor, abençoe a cada um destes 510 que tem escrito aqui, destes 511, que o Espírito Santo do Senhor atue poderosamente na vida de cada um deles. O Senhor conhece, Pai, o seu nome, o seu endereço. O Senhor conhece o que vai no coração de cada um deles. Que o Espírito Santo do Senhor fale e cale fundo em seus corações para recebermos, Pai, essa palavra de sabedoria, de advertência, de educação para a nossa vida, para que aprendamos e a conhecer ainda mais o Senhor. Muito obrigado, Pai. Abençoe o lar, a família de cada um dos teus filhos aqui, que juntos possamos cada dia, graças a Ti, crescer mais e mais para louvor, honra e glória do Teu santo nome. Eu te peço essas bênçãos e te agradeço em nome e por amor de Jesus. Amém. Então, meus amados, olha o quanto é importante esse versículo da palavra do Senhor, que nos educa, que nos ensina naquilo que eu e você temos feito, naquilo que eu e você escolhemos e desejamos realizar. Veja bem, laço é para o homem devorar aquilo que é santo e só refletir depois de feito os votos. O que quer dizer isso? É sério esse verso. Sabe por quê? Lembra daquela mania que nós temos de prometer algo para... Você promete algo para mim, mas não cumpre? Ou seja, você não tinha necessidade de fazer voto, de fazer promessas, de fazer algo de bom para mim. Ou para seu amigo, ou para sua mãe, ou para seu pai, ou, enfim, para Deus principalmente. Não precisava, mas quando a gente faz, devemos cumprir. Por isso que a palavra do Senhor aqui nos diz que é laço para o homem devorar aquilo que é santo e só refletir depois. Ou seja, devemos refletir antes de fazer ou falar qualquer coisa, né? Você guarda cuidadosamente seu compromisso com Deus? Já começa assim. Nós temos guardado verdadeiramente o nosso compromisso com Deus? Pense nisso, amados. Presa, cobiça, egoísmo. Já começa aí, pressa, cobiça, egoísmo ou preguiça pode lhe comprometer de forma a profanar coisas religiosas. Pois você pode presunçosamente usar o que pertence a Deus. Ou você pode fazer um voto que você não pode cumprir. Que você não possa cumprir ou que você não pagará. Entende? É isso que o Senhor quer tirar essa mancha das nossas mãos. Esse pecado das nossas mãos. Temos, amados, 2 tipos de pecado. 2 tipos de pecado aqui nós temos, que ambos revelam a insensatez irreverente de cristãos carnais e descuidados.
Já pensou que situação? Procure pelos dois pecados e acompanhe aqui de perto. No primeiro caso, o homem come alguma coisa santa, alguma coisa que pertence a Deus, por mandamento ou por dedicação, certo? Então, por exemplo, sob o Velho Testamento, as primícias da colheita pertenciam ao Senhor por preceito. Isso está em Êxodo 23, versículo 19. Mas um homem insensato pode gananciosamente devorar. Ou ele pode dedicar um cordeiro ou ao Senhor por oferta voluntária, certo? Isso está em Levítico 22, 23. Mas gananciosamente opta por, sabe pelo quê? Por ele mesmo comer o cordeiro. Ou seja, desistiu de tudo aquilo, fez todo aquele aquela encenação que era do Senhor por oferta voluntária, ou simplesmente não desistiu de tudo isso e decidiu ele mesmo gananciosamente comer. Esse primeiro pecado, tomando algo que pertence ao Senhor e consumi-lo para o seu próprio prazer. Certo? Em seguida, o provérbio traz uma frase: e feitos os votos, então inquiri. A palavra então significa que este homem profano pratica o devorar da primeira frase com votos e promessas, de investigar a questão. Veja só. Ou o então significa que ele fez votos e promessas e não parou para pensar no custo daquilo que ele havia prometido, no custo ou na dificuldade até depois de ter feito, né? Essa última possibilidade é a interpretação correta, pois a anterior não faz sentido algum, entende? Ou o que o homem profano votaria, porque o homem profano votaria que precisasse investigar depois e devorar a porção do Senhor. O que você acha? Amados, porque esse homem profano faria um voto. O que ele votaria? A respeito do que ele investigaria? O que o pecado aqui, amados, é o da insensatez, pressa e votos precipitados. Esse é o pecado, a pressa e votos precipitados. Quando um homem, só depois de fazer o voto, começa a considerar o custo ou a dificuldade de cumpri-lo. Eu falei, eu fiz, eu prometi para o Senhor, mas eu fui pensar no custo, na dificuldade só depois. Aí, como diz, já é tarde demais, não é? Ou pagamos ou cumprimos com aquilo que nós prometemos. Veja bem, entenda que este segundo pecado aqui, claramente, um homem tolo e descrente faz um voto para o Senhor. E só mais tarde ele vai considerar se deveria ter feito o voto ou ele pode pagar o voto e então ele procura um meio de descumprir o voto. Sabe quem fez isso, não é? Você sabe quem fez o voto e depois se arrependeu e criou toda uma história dizendo, pegando, né, retendo uma parte, e aí contou toda uma história para se engrandecer diante do povo, para ser exaltado, mas que infelizmente o Senhor não perdoou. E o Senhor não permitiu que vivesse. Porque isso era um pecado horrível diante do Senhor. Veja só,
Eclesiastes capítulo 5, versículo 6. Votos, amados, devem ser considerados detalhadamente antes de serem feitos. Não existe nenhuma obrigação de fazer um voto diante de Deus. Não existe. Mas se o fizermos, existe uma pesada obrigação de pagar todos os votos que eu e você fizermos. Certo? Então considere a segunda frase de outro ângulo. Sabe como? Como em muitos provérbios aqui existe uma elipse. Uma elipse é a ausência de palavras que são entendidas pelo leitor, não é? Então, as palavras não foram excluídas para evitar a repetição ou para acrescentar força à sentença. Laço é se você acrescentá-las onde estão ausentes. Você verá os dois pecados com clareza. O versículo aqui então se lê: laço é para o homem fazer precipitadamente, e é santo, e feito os votos, então inquirir, laço é. Ou seja, as duas ações acima são laços para a vida do homem no que traz o juízo de Deus, no que trazem o juízo de Deus. Da mesma maneira que outras tentações e pecados, que Provérbios 18:7, Provérbios 22:25, Provérbios 29:8 e 25 nos diz que você deve tomar precaução em todos os seus deveres religiosos para se proteger da ira de Deus. Da ira de um Deus santo e justo, pois mesmo no Novo Testamento, ele só aceita a adoração que seja referente com piedoso temor. Só assim, amados. Deus, ele não duela, ele não negocia seus princípios. Se assim dissemos, assim deve ser cumprido. Hebreus capítulo 12, versículo 28 e 29. Então, devemos pensar, devemos refletir antes de fazer ou decidir qualquer coisa neste sentido, porque Deus não é brincadeira. Não devemos brincar com Deus como nós brincamos uns com os outros. E não cumprimos e fica por isso mesmo. Não funciona assim. Esse tipo de conduta nos filhos de Deus, em mim e em você, tem que acabar. Sabe, as duas ações, né, que traz isso como um laço para os seres humanos. Então, quando alguma coisa pertence a Deus, ela é santa. Quando você diz, este vaso aqui é para Deus, então este vaso é santo. Se o Senhor diz, você me pertence, então nós que pertencemos a Deus, nós somos santos. Ou seja, algo separado dos demais, algo separado do mundo. Então, tudo aquilo que eu e você decidimos dar ao Senhor é santo. Levíticos 27, capítulo 27, versículo 9 e o 30, e não pode ser usada com pressa ou ganância por mim ou por você mesmo. Não pode haver esse tipo de coisas diante de algo que já demos para Deus. Olha só. E quando você e eu fizermos um voto, é melhor nós pagá-los. Pois o melhor não votar do que nós votarmos e não pagar. Certo? E não cumprir. Números 30, versículo 2, Deuteronômio 23, versículo 21 ao 23, Eclesiastes 5, versículo de 1 a 7. É melhor eu e você sermos capazes de pagar qualquer voto que você e eu tenhamos feito ou venhamos a fazer, do que você e eu não buscarmos
Você e eu não devemos buscar, amados, ou melhor, não devemos buscar um meio de sair do voto mais tarde, sem cumpri-lo, sem pagá-lo, né? Salmos 15, versículo 4. Pois até mesmo o pensar em deixar de cumprir o voto mais tarde mostra um coração muito perverso. O despojo, lembra do despojo de Jericó? Ele pertencia ao Senhor. Jeremias 6, capítulo 6, versículo 17 a 19. Mas o que aconteceu? No meio disso tudo, o que aconteceu? Mas Acã se apossou dos bens amaldiçoado pois Israel, por isso Israel o apedrejou e queimou a ele e a sua família. Sabe como é sério isso? Você pode dizer, como que aconteceu isso? O que tinha a ver a família com isso? Tem a ver, amados. O meu pecado, o seu pecado, não, as consequências não é só para mim, é para a nossa família toda. Por isso que é seríssimo. Por isso que Deus diz que o salário do pecado é a morte. E o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Então optemos pela vida eterna, porque o pecado é abominável diante do Senhor. O pecado que eu e você causamos vai também ter consequência na vida dos nossos filhos, da nossa família. Pode ter certeza. E olha como foi sério isso aqui. Acã pegou, se apossou dos bens amaldiçoados que pertencia ao Senhor, e aí foi apedrejado com toda a sua família. Josué, capítulo 7, versículo 16 a 26. Este homem ganancioso, amados, não pode resistir ou apossar-se das coisas que eram santas do Senhor. Ele morreu por causa de quê? Do seu irreverente pecado. Moisés apedrejou um homem por profanar o sábado do Senhor ao apanhar lenha, quando ele disse para ninguém fazer nada no dia santo do Senhor, era para descansar, mas ainda assim ele foi lá, pegou lenha no dia santo, no dia de descanso. Números 15, 30 a 36. E para você sempre lembrar dos cuidados que deve ter a minha e a sua adoração diante do Senhor. Moisés alertou para toda a multidão que colhesse somente aquilo que fosse comer do maná. Mas ainda tinha uns desobedientes que pegavam mais e apodrecia, né? Não tinha como comer. Mas só que na sexta-feira, na preparação do pôr do sol, você pegaria em dobro, que era para comer na sexta e no sábado. Porque no sábado não teria, mas tinha os desobedientes que ia lá ainda buscar, só que não encontrava. Só para você ter uma ideia como nós seres humanos somos irreverentes e pecadores de tal forma que só um Deus de amor pode nos suportar. Então, para sempre este relato está para que eu e você relembramos os cuidados o cuidado que deveremos ter na nossa adoração. Deus disse a Moisés para exigir franjas azuis em suas vestes, número 15, 37 e 41. Deus rejeitou Saul, sabe por quê? Porque Saul, como rei de Israel, ele achou que já era perfeito demais, né? Que era bom demais, e foi ofertar, ou seja, profanando o sacrifício. Quando Samuel é quem fazia isso, ele estava um pouco atrasado, e aí ele tomou a frente e fez o sacrifício. Um sacrifício que infelizmente custou a sua salvação. Olha como é triste
Em poucos minutos que Samuel chegou, ele já tinha feito. 1 Salmos 13, versículo 8 e 14. Este homem, ele continuou a provar durante o resto da sua vida que o laço descrito em nosso Provérbios o tinha enrodilhado completamente, porque daí em diante ele não se preocupou mais. Era um pecado em cima de outro. Ananias e Safira, amados, esse então foi mais terrível ainda. Eles pensaram que poderia usar parte da sua oferta ao Senhor, mas ele os abateu mortalmente diante de testemunhas em Jerusalém. Atos 5, versículo de 1 a 11. Enquanto possuíam a terra, ela lhes pertencia, não é? Mas quando as suas bocas o dedicaram a essa terra, ela pertencia ao Senhor. Mas aí o que fizeram? Venderam e disseram, não, vamos ficar com uma parte aqui. E vamos dizer que só foi esse. Grande engano, não é? É assim que o inimigo faz. Ele nos laça nas nossas fraquezas para que eu e você nos perdemos no meio do caminho. Por isso que devemos estar sempre vigilantes, pedindo ao Espírito Santo que nos ajude para que não caiamos nos laços do maligno, certo? Então, amados, o provérbio nos adverte para pagar o custo total da adoração. Se você e eu fizermos isto, se nós não fizermos isso, nós cairemos no laço em culpa pecaminosa. E isso trará sobre nós a justa vingança de um Deus ciumento. Porque Deus é justo. O Senhor Jesus, ele avisou aos seus ouvintes para avaliarem o custo antes de assumir o compromisso de ser seu discípulo, não é? Assim como eu e você que seguimos ao Senhor, ele nos diz, Deus, Jesus, o Espírito Santo, eles não nos enganam. Eles falam a real. Você vai avaliar o custo de ser meu discípulo. Porque o Senhor diz que não nos chamou para que vivêssemos uma vida maravilhosa de riqueza, de paz. Não, ele diz, neste mundo tereis aflições. Assim como ele teve, nós teremos também, porque o mundo não gosta dos filhos de Deus, não gosta dos que realmente obedecem ao Senhor, porque o mundo pertence ao maligno, né? Então, por que não cumprir seria um laço para eles e atrairia vergonha sobre si mesmo. Lucas capítulo 14, versículo 25 a 35. A não ser, amados, que você e eu estejamos dispostos a pagar em cheio o preço que ele exige, você e eu não podemos ser seu discípulo. Se não estamos dispostos a pagar o preço que o Senhor exige, não podemos ser seu discípulo. Certo? Então, considere a Bíblia. Ela é a preciosa palavra de Deus. Para mim e para você. Ela não tem segredo, ela não nos deixa às cegas. A palavra de Deus, ela é clara em tudo que ela nos fala. Em tudo aquilo que eu e você precisamos. A palavra de Deus é para mim e para você. Há uma palavra preciosa, porque ela nos leva a engrandecer o nome de Deus acima de todo nome. Salmo 138, versículo 2. Você e eu, amados, devemos honrar e valorizar acima das nossas próprias necessidades, dos nossos próprios desejos, das nossas próprias necessidades de alimento. Devemos valorizar a palavra do Senhor. João, capítulo 23, versículo 12. Com que frequência você e eu lemos a Bíblia? Com que frequência você lê? Com que espírito de oração você medita
na palavra de Deus? Ou ela permanece fechada sobre a sua mesa, sem você tocar ela o mês inteiro, o dia todo? Quanto esforço você e eu fazemos na preparação para ouvir a palavra de Deus ser pregada? Considere a sua igreja. Você deve ao Senhor a santa casa dele. Você deve ao Senhor a santa casa dele, que é o templo do Espírito Santo. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16 e 17, Efésios 2, 20 a 22, 1 Timóteo 3, 15. Quando Israel construiu as suas casas em primeiro lugar, ele os anunciou financeiramente. Ageu, capítulo 1, versículo de 1 a 11. Você está ajudando a edificar a sua igreja? Como Efésios 4,16 pergunta. Nós estamos ajudando a edificar a nossa igreja? O que dizer então a respeito de contribuir? Você deve ao Senhor as primícias de todos os seus incrementos. Provérbios 3, versículo 9. Quando Israel não pagou, ele os acusou de roubo e os amaldiçoou. Malaquias 3, 8 e 9. Você está contribuindo? Porque Malaquias 3, 8 e 9 diz que nós roubamos a Deus. Não só nos dízimos, nas ofertas, nós roubamos a Deus no nosso tempo, em todas as áreas da nossa vida. E precisamos estar conscientes do que realmente vale a pena na nossa vida, do que estamos fazendo, o que dizer a respeito do meu e do seu corpo, o que estamos fazendo com ele. O nosso corpo é o templo do Espírito Santo, 1 Coríntios 6, 15 a 20. Deus adquiriu o seu corpo por um preço e você deve, amados, eu e você devemos a ele o nosso corpo como santo e sacrifício. Como um santo sacrifício. Romanos 12, versículo de 1 a 2. O seu e o meu corpo é santo, porque pertence ao Senhor. Então, o que dizer do seu batismo? Você prometeu amor, lealdade e uma nova vida em nome de Jesus Cristo quando você foi batizado. Isso está em Gálatas, capítulo 3, versículo 27, 1 Pedro 3, 21. Como você e eu estamos vivendo à altura do nosso batismo? Ou você não foi batizado ainda? Precisamos refletir sobre isso, né? O que dizer a respeito da frequência, da minha frequência e da sua? Você deve a sua presença e participação ao Senhor em todas as reuniões da igreja. Hebreus 10, 25. Você está cumprindo com as suas obrigações para com Deus, para com o Deus Santo? Pensemos e refletimos sobre isso também. O que dizer do meu tempo e do seu tempo? Você deve redimir todo o seu tempo, todo o tempo que você puder, de forma a gastar a sua vida e seus esforços insensatos? Salmos, capítulo 90, versículo 12, Efésios 5 e 6. O tempo, amados, é uma dádiva de Deus que eu e você temos usado. Nós devemos usá-lo para a honra e glória de nosso Senhor. O nosso tempo, o seu tempo, você deve usar para honrar o nome de Deus. Nós poderíamos ir mais além, porque tem muito mais coisas ainda que devemos estar atento em como estamos fazendo, como estamos cumprindo isso diante do Senhor. Nós poderíamos ir muito além ainda. De que forma a sua alma foi lançada através dessa descoberta agora? De que forma a sua alma
anseia por fazer de forma correta, como a palavra de Deus nos ensinou agora? O que você está usando que pertence a Deus? O que você está usando que pertence a Deus? O que foi que você prometeu a Deus e não está cumprindo? Pensemos sobre isso e busquemos força e poder dos altos céus para cumprirmos e pagar aquilo que nós votamos, que prometemos fazer para o Senhor, certo? Estamos juntos, amados? Que realmente possamos, em nome de Jesus, honrar o nome de Deus e glorificar a Ele com as nossas palavras, com o nosso tempo, com a promessa que fizemos no nosso batismo, com o tempo que o Senhor nos dá, porque tudo na nossa vida pertence a Ele, certo? Que Deus te abençoe, que Deus te ilumine e que juntos, mais uma vez, possamos vencer mais essa questão na nossa vida, para a honra e glória do Senhor. Um forte abraço.